Vencer uma partida de xadrez não é uma coisa que simplesmente acontece. Não existe uma estratégia de vitória infalível. Se você apenas espera que o seu adversário faça o trabalho todo por você e cometa um erro grave, você não vencerá tantas partidas e não conseguirá melhorar muito. A única maneira de vencer no xadrez é jogando com estratégias prudentes, melhorando gradualmente a sua posição, até conseguir uma vantagem decisiva ou seu adversário não conseguir lidar com a pressão. A chave para melhorar a sua posição é fazendo as suas peças ativas. Uma peça ativa é uma que está cheia de potencial e pronta para entrar em ação. Quando você começa uma partida de xadrez, nenhuma das suas peças está ativa. A maioria delas nem consegue se mexer. A sua tarefa é de fazer as suas peças entrarem em jogo e colocá-las em casas ativas, onde essas podem atacar e melhorar o seu controle do tabuleiro. Olhemos para algumas posições e comparemos quem tem peças mais ativas. Vamos começar vendo algumas jogadas de abertura e ver quem consegue ativar as peças da melhor maneira. As brancas começam com E4, abrindo o bispo de F1 e a dama de D1, além de controlar o centro. As pretas jogam H6, controlando a casa de G5, mas não ajudam no desenvolvimento. As brancas seguem com o cavalo F3, um lance normal, desenvolvendo o cavalo, controlando D4 e E5. Temos agora cavalo A6 das pretas, que desenvolve uma peça, mas diferente de cavalo F3, o cavalinho A6 não está ajudando no centro e apenas controla 4 casas. Como podemos ver, B4, C5, C7 e B8. Vamos comparar com o cavalo de F3. Controla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o dobro de casas do cavalo de A6. Por isso é importante desenvolver os cavalos para o centro. As brancas seguem então bispo C4, de olho na casa vulnerável de F7, que é sempre um ponto que devemos ficar de olho na abertura, e prepara o roque no próximo lance, garantindo a segurança do seu rei. As pretas jogam H5, gastando mais um tempo com o mesmo peão, e não desenvolvem outras peças. As brancas, então, jogam um lance natural roque, escondendo o rei e colocando a torre de F1 em jogo. As pretas, então, respondem com o cavalo H6, fazendo igual o cavalo A6, mas do outro lado do tabuleiro. Repare que os cavalos não ficam bem colocados no canto. As brancas jogam torre E1, colocando a torre no centro, podendo um dia apoiar o avanço do peão de E4 no futuro. Repare que as brancas desenvolveram corretamente e já esconderam seu rei. Em compensação, as pretas não controlaram o centro e apenas desenvolveram peças para o canto do tabuleiro, sem abrir linhas para a dama e seus bispos e sem se preocupar devidamente com o centro. O rei também continua no centro, sem rocar. Por isso as brancas estão muito melhores e com as peças bem mais ativas. Vejamos agora outro exemplo. Compare as peças brancas e pretas nessa posição. Quem tem as peças mais ativas? Repare que as brancas têm 3 peças no território do seu adversário. O bispo de F6, o cavalo de D6 e a torre de C7. Todas essas peças estão bem ativas. Por exemplo, o bispo de F6 controla casas de escape do rei preto, G7 e H8, e cuida da grande diagonal, A1 até H8. E também casas na outra diagonal, H4, D8, como o bispo G5 e o bispo E7 são jogadas possíveis também. O cavalo de D6 está excelentemente colocado, atacando F7, B7 e C8. A torre de C7 também está bem colocada, atacando as mesmas casas que o cavalo e muito bem posicionada na 7ª fileira. A torre de D1 não está no território das pretas, mas está muito bem colocada em uma coluna aberta no centro. Repare que as pretas estão muito atrasadas no desenvolvimento, com 3 peças das 4 que elas possuem na primeira fileira ainda. Torre em A8, bispo em C8 e a torre em F8. O cavalo de H6, que é a única peça desenvolvida, está sem perspectiva alguma, pois as brancas controlam a casa de F5 e de G4.
O bispo de C8 não tem nenhuma perspectiva de desenvolvimento também, pois o peão preto está em E6 e tampouco a torre em F8, por não terem movimentos disponíveis no momento. A torre de A8 tem apenas uma jogada disponível no momento, que seria a torre B8, que não colabora em nada. Por isso, podemos dizer que as brancas têm peças muito ativas e as pretas peças muito passivas. Vejamos um último exemplo. Finalmente, essa posição é claro quem tem peças mais ativas ou não? Os dois lados têm um peão no centro, e também bispos bem ativos, em D3 e D6. As duas damas estão bem colocadas no centro do tabuleiro. E as torres estão bem colocadas também, em colunas abertas. A única diferença é que a torre preta ainda não está posicionada na coluna E, a torre de F8. E por isso, uma jogada bem lógica para as pretas seria jogar a torre de F para E8, contestando essa torre branca na coluna de E1. Seria uma jogada bem natural. Nessa posição, os dois lados têm peças ativas, por isso a posição é equilibrada. Agora é a sua vez de avaliar a atividade das peças nos próximos exemplos.